Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças à bondade de Deus, estamos de volta, mais uma vez, trazendo o conhecimento através da leitura e meditação da Palavra de Deus. Hoje, meus amados, é terça-feira, é dia 4 de abril de 2023. E o tema dessa semana que está sendo tratado é: o profeta é provado em sua fé. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus que está em Daniel, o capítulo é o de número 6. E hoje nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 8. E diz assim o texto sagrado: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O tema deste vídeo é a iniquidade de uma lei. Você deve ter estranhado o título acima citado, não é mesmo? Mas se você analisar bem o texto, verá que os inimigos de Daniel levaram o rei a assinar uma lei para atingir uma única pessoa e não fazer valer a justiça. Embora, veja bem, juridicamente não possa existir uma lei iníqua, porém, neste caso, uma lei inventada na última hora para atingir apenas Daniel, nesse caso devemos desconfiar que há certamente um elemento diabólico nela, fazendo com que a injustiça vista a capa da justiça. Por que esse complô contra Daniel? Porque o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino, conforme o versículo de número 3. Os presidentes e os príncipes queriam encontrar alguma falha no trabalho profissional de Daniel para assim denunciá-lo ao rei. O versículo 4 diz assim: ele deixa bem claro, como ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem falta, tentaram então atacar de uma outra maneira. Daniel certamente era um obstáculo, pois não os deixava roubar o dinheiro do rei, nem agir contra a lei estabelecida para prejudicar qualquer pessoa que seja. Daniel tinha um caráter justo e agia de acordo com os princípios da lei do Senhor e não somente pela lei dos homens. Eles não puderam pegá-los pelas leis comuns ou em algum erro profissional. Então o jeito era mudar de estratégia. Eles mesmos diziam entre eles: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a não ser no que diz respeito à lei do seu Deus, conforme o versículo 5 esclarece para nós. Eles tinham um instinto assassinos. Eles, na verdade, queriam matar Daniel de qualquer forma, mas não queriam aparecer publicamente como os assassinos, nem como os mandantes do crime. Precisavam, então, arranjar um artifício que os livrasse de qualquer culpa pela morte de Daniel. Eles estavam agindo com requinte,
não deixavam de ser maldosos. O recurso que encontraram foi um recurso legal. Veja bem, a melhor maneira era estabelecer uma lei, então, que prejudicasse a Daniel de tal forma que o condenasse. Eles não queriam, porém, uma lei branda, uma lei que estipulasse uma pena branda e, consequentemente, fácil de ser cumprida. Deveria ser uma pena capital, ou seja, uma pena de morte. Era o que eles queriam. Com isso em mente e premeditadamente foram ao rei. Eles usaram dois recursos perigosíssimos. O primeiro recurso foi o da unanimidade, que dizia ser aquela ideia, aquele plano da vontade de todos, conforme o versículo 7. Veja bem, que eles incluíram todos os tipos de oficiais, presidentes, prefeitos, príncipes, conselheiros e governadores. Eram mentirosos, pois como Daniel também era um presidente, todos que eles diziam não o incluía e, portanto, era mentira. O segundo recurso que usaram foi o da bajulação. Só o rei poderia receber petições, conforme o versículo 7. O rei deve ter ficado impressionado com a coesão de todos ao seu redor e com a lealdade que eles queriam despertar no povo. Olha, do ponto de vista político, essa era a melhor coisa, porque o rei seria a pessoa central de todo o reino. Do ponto de vista humano, este seria um plano perfeito. Veja que eles lembraram muito bem que a lei, uma vez fosse assinada, não poderia de maneira alguma ser mudada, ser revogada. Pois era a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, conforme nós lemos no versículo 8. Armaram o golpe de tal forma que não haveria como Daniel escapar. E em virtude disso, o rei Dário assinou o edital e o interdito, conforme nós vimos no versículo 9. O rei se deixou entusiasmar com o voto unânime e com a falsa noção de que todos estariam aos seus pés. E por isso teria ele o controle de tudo. Mal sabia ele que estava sendo a peça mais importante da arapuca armada contra Daniel. Queridos, nem sempre a lei é instrumento de justiça, principalmente quando é feita para favorecer alguns e prejudicar a outros. Ficaremos por aqui, nos veremos no próximo vídeo, se for essa a vontade de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.